Esta está a ser uma Páscoa muito diferente. Abrimos agora espaço para uma conversa sobre como é que o isolamento social influencia todos e como é que as diferentes religiões se adaptam a ele. Juntam-se a nós via Skype 3 dos 4 elementos do programa da Antena 1 e Deus Criou o Mundo. O moderador desse programa, Henrique Mota, editor e antigo diretor de informação da emissora católica, Isaac Kassor, membro da comunidade israelita de Lisboa, e Khalid Jamal, dirigente da comunidade islâmica de Lisboa, que aqui falarão como a comunidade judaica e muçulmana estão a viver a fé por estes dias. Antes de mais, agradecer a vossa presença. Obrigada por estarem connosco no 360 e permitam-me começar pelo Henrique Mota. Henrique, boa noite. Como é que tem sido, e agora que entramos nesta semana tão importante para os cristãos, começar uma semana santa com, por exemplo, imagens do Papa Francisco na Praça de São Pedro, completamente sozinho? Como é que tem sido, como é que tem assistido a essas imagens? E esta que eu falo particularmente nunca tinha acontecido. São imagens muito emocionantes. Boa noite a si e a todos. São imagens muito impressionantes de uma solidão que ao mesmo tempo é de grande proximidade. E a esse propósito, se permite, gostava de manifestar antes de mais a minha proximidade para todos os que sofrem, para os próprios e para as famílias, e também para agradecer aos heróis, àqueles a quem o Papa Francisco esta manhã chamava de heróis não porque tenham fama, dinheiro ou sucesso, mas porque se oferecem aos outros. Isso para mim é muito significativo. E junto duas imagens, se me permite. Esta imagem do Papa sozinho a subir esta escadaria da Praça de São Pedro e as imagens que acabaram de mostrar da morgue do Hospital de Brooklyn, onde tantos cadáveres se amontoam sozinhos, eles, mas também as famílias deles, nos sítios onde estão, sem poder reunir-se e estar juntas na tristeza. Isto são, a conjugação destas duas imagens marca muito e julgo que marcará para todos, para todas as religiões, para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos estes próximos dias. No caso concreto dos cristãos, esta Semana Santa que começa hoje com o Domingo de Ramos, nesta entrada triunfal em Jerusalém, que depois acaba na Sexta-feira Santa e depois na ressurreição do Domingo da Páscoa. Mas será com certeza uma semana diferente. Será uma Semana Santa diferente para todos os cristãos. Eu sou cristão, católico. Várias vezes no programa já fiz essa declaração de interesses quando assim se justificou. Não sou eu que represento os católicos, é o Pedro Gil, que não está aqui connosco hoje e que representa os católicos. Mas eu diria que para todos, católicos, protestantes, ortodoxos, ortodoxos com um comentário diferente, esta semana vai ser uma semana muito diferente. Isaac Assor, boa noite, bem-vindo. A comunidade judaica não celebra a Páscoa como os cristãos, mas tem a chamada Festa da Libertação. Pergunto-lhe também como é que tem sido entrar nesta semana mediante todos estes condicionamentos que temos conhecido, nomeadamente o facto de termos de estar muito mais tempo em casa. Antes de mais, muito boa noite. Gostaria de dar um abraço virtual especial aos meus colegas de programa, já que não nos encontramos já há algumas semanas, e para os telespectadores em especial. Nós realmente estamos numa situação muito especial, demasiado especial até, por assim dizer, pois em breves dias vamos celebrar a Pesach, a chamada Páscoa Judaica, e na verdade é uma festa que nos recorda e que nós devemos fazer o relato da libertação do povo de Israel. Na verdade, trata-se da grande festa da liberdade do povo de Israel, do jugo do faraó no Egito. E, na verdade, o que é que nós estamos a viver neste momento? Estamos a viver períodos de isolamento, períodos em que não podemos nem dar um abraço
aos nossos familiares, é uma festa de família, é uma festa em que nos juntaríamos todos à mesma mesa, mas que, infelizmente, este ano teremos que fazer à distância. As comunidades judaicas no mundo também têm que se ter ido adaptando a este período em que as sinagogas encontram-se encerradas, as pessoas rezam em casa, ou então utilizando algumas tecnologias que hoje em dia, felizmente, Deus deu-nos essa possibilidade de poder fazer algumas preces, chamemos-lhe preces comunitárias, não ao vivo, mas usando tecnologias. Um apreço muito especial também e muito forte para o trabalho que tem sido feito em Portugal e no mundo por todos os membros dos hospitais, das forças de segurança, bombeiros, porque realmente sem eles, hoje em dia, provavelmente estaríamos muito pior do que estamos. Vamos acreditar que, com a ajuda de Deus, que este tempo de aflição e de isolamento que temos passe rapidamente e que possamos rapidamente nos encontrarmos, todos nós, nos nossos locais de culto, onde possamos realmente agradecer a Deus tudo aquilo que nos deu e aquilo que continuará a nos dar. Khalid Jamal, boa noite, bem-vindo. Na sua opinião, qual é que é ou quais é que são os maiores desafios perante tudo aquilo que estamos a viver para as diferentes religiões e, neste caso particular, para a comunidade muçulmana? Boa noite, Carolina, e aos telespectadores que nos assistem. Antes de mais, enfim, enviar também um abraço caloroso a todos os profissionais de saúde, enfim, que são verdadeiros heróis, aliás, como já foi dito aqui pelos meus colegas de programa. Há aqui duas ou três reflexões que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, a reflexão, desde logo, que o tempo é um bem precioso e escasso. E eu digo tempo e poderia falar, enfim, de todas as outras coisas que, infelizmente, muitas vezes nós não dávamos valor antes desta época difícil que vivemos e que agora, no fundo, somos forçados ou sugestionados a dar valor. Usando as sábias palavras do profeta Muhammad, num dito, ele disse: aproveitai 5 coisas antes que outras 5 te atinjam. E uma delas é a saúde antes da doença e, naturalmente, o tempo, ele falou e disse-nos, o tempo desocupado antes da ocupação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Julgo que as pessoas, mesmo estando em casa, muitas vezes queixamos-nos de não há tempo para tudo e, portanto, isto convoca-nos a sermos melhores gestores de tempo e convoca-nos realmente a fazermos uma reflexão sobre aquilo que são as nossas vidas. Como sabe, nós muçulmanos temos 5 orações diárias. Às vezes queixava-nos, enfim, em tom de brincadeira, que eram muitas orações e agora achamos pouco, não é? E, portanto, às vezes brincamos, bom, não há aí mais uma oraçãozita. E, portanto, aproveitamos este tempo, essencialmente para fazer uma recordação de Deus, para enfatizarmos as nossas preces, especialmente por aqueles que, infelizmente, não estão de quarentena como nós, mas que dão o corpo às balas e enfrentam esta calamidade. A recitação do terço, no fundo, quer dizer, tudo isto da religião, isto é um pacote, digamos assim, não se pode fazer só uma coisa sem outras. Perguntar-me-á, como é que nós, muçulmanos e crentes em especial, porque, enfim, esta situação afeta todos nós, não é? É preciso recordar que as mesquitas, os 52 locais de culto em Portugal, as pequenas mesquitas, no fundo também estão encerradas. Aliás, nós até mesmo antes da declaração do estado de emergência e, no fundo, das restrições da liberdade individual dos crentes, nós demos esse exemplo, a comunidade em Portugal, e de forma preventiva decidiu encerrar os locais de culto, até porque, como sabe, os muçulmanos têm o hábito de ir às mesquitas e fazer as orações em congregação. Mas Deus quer-nos facilitar a vida e na impossibilidade de estarmos em congregação nas mesquitas, como aliás o fazemos, o que aliás é um motivo de dor para todos nós e de grande sacrifício, mais importante do que isso, dizia eu, são as questões de saúde pública. Perguntar-me-á como é que nós enfrentamos este momento de crise. Bom, com alguma tranquilidade, aliás essa tranquilidade advém da convicção dos crentes que tudo vem da parte de Deus. E inclusive também esta doença, esta calamidade,
Alguns dirão, bom, Deus foi injusto connosco ou foi mau, mas o que é facto é que tudo vem da parte de Deus e, repare, mais uma vez, em termos de reflexão, nós, seres humanos, temos sido um bocadinho agressores da terra e de outras coisas. Tenho ouvido várias coisas sobre esse propósito e, de facto, isto acaba por ser, como eu disse, uma época de grande reflexão e que nos deve fazer pensar sobre o verdadeiro propósito da vida. Khalid, deixe-me agarrar nessa frase que disse sobre isto ter sido a criação de Deus e de Deus ter eventualmente falhado, que é o risco de muitas pessoas caírem, Henrique Mota, na desacreditação, ou seja, corre-se esse risco perante o medo, perante a ansiedade e milhares de pessoas que vivem situações muito complicadas, além do isolamento social, por exemplo, do desemprego. Este pode ser um tempo de desacreditar. Este pode ser um tempo de acreditar ou um tempo de desacreditar. O Patriarca de Lisboa, hoje na homilia, fazia um apelo para que ninguém se desiluda com Deus nesta altura da pandemia. Porque é um risco. É o risco Sim. de olhar para Deus como quem olha para o gênio da lâmpada e se pede uma coisa para ele fazer e para ele cumprir. E Deus não é o gênio da lâmpada, nós não podemos pedir que faça aquilo que nós queremos. É preciso olhar para Deus com confiança, mas também olhar para Deus na expectativa de ouvir a resposta que Ele tem para dar a cada um. Eu diria que em todas as três religiões aqui representadas neste programa E Deus Criou o Mundo, poderemos coincidir em concordar que Deus ouve, mas Deus não responde necessariamente na maneira como cada um de nós gostaria que Ele respondesse. E, portanto, este Deus, gênio da lâmpada, é uma tentação muito grande para o homem de hoje. Mas ainda assim gostava de dizer o seguinte: eu acho que este tempo, este sofrimento terrível, tem ajudado as pessoas a procurar encontrar Deus. Eu acho que muitos dos que estavam afastados se aproximaram. Muitos dos que estavam já próximos se tornaram ainda mais próximos. Dou-lhe um exemplo. Eu, durante vários anos, tive funções internacionais como responsável europeu dos editores, portanto, presidente da Federação Europeia de Editores. E encontrei muitos estrangeiros de quem me fiz amigo e com quem agora tenho dado correspondência. E impressiona-me que muitos deles, sabendo que eu sou um homem de fé, são eles que tomam a iniciativa de falar sobre o tema. São eles que puxam o assunto, são eles que falam das suas novas experiências de procurar Deus. Não de procurar o Deus dos católicos necessariamente, nem o Deus dos muçulmanos ou dos judeus, mas de procurar Deus. E depois Deus se mostrará a cada um na sua aflição da forma que cada um também for capaz de entender. E, portanto, eu concordo consigo que este é um momento em que se pode desacreditar. E ainda concordo mais porque o próprio Patriarca de Lisboa lançou essa alerta de que as pessoas não desacreditem, não se desiludam de Deus. Mas acho que é também o tempo para as pessoas poderem encontrar-se com Deus de uma forma diferente. E essa oportunidade é uma oportunidade que nasce no coração das pessoas e depois corre o seu caminho. Jesus entrou em Jerusalém num dia como o de hoje, depois percorreu o seu caminho e acabou na cruz e acabou, segundo acreditam os cristãos, acabou ressuscitado no domingo de Páscoa. Nada daquilo que se contava que Deus fosse no dia do domingo de Ramos veio depois a ver-se na Sexta-feira Santa. Não era o homem triunfal que ia tomar conta de tudo e de todos, depois aquele que morreu na cruz como um malfeitor, um impostor, que depois ressuscitou. E essa ressurreição é aquilo que depois enche o coração dos cristãos. E eu julgo que é preciso procurar, como desafio, não o Deus do Domingo de Ramos, mas o Deus que morreu e ressuscitou uma semana depois. Henrique, deixe-me só introduzir este tema também aos outros dois convidados. Isaac Assor partilha desta opinião, ou seja,
serão mais os que passam a acreditar ainda mais do que aqueles que vão desacreditar perante o medo, a solidão e todas estas circunstâncias difíceis e únicas? Eu sou mais da opinião que este período é um período que poderá fazer e deverá fazer as pessoas acreditarem muito mais em alguém supremo e divino e que nos comanda. E passo a explicar. Nós, nestes terríveis momentos que vive o mundo, voltámos para outras coisas que deixámos de fazer quase que diariamente, não o fazemos. Estar com a família, refletir, pensar em coisas que são mundanas, mas que nós não ligamos. E eu aqui há uns dias comentava com um amigo que muito mais perigoso do que o Covid-19 é um vírus que continua muito no mundo, que é o vírus do medo, do individualismo e da indiferença. E este vírus, esta tragédia que corre pelo mundo, dá-nos para pensar, dá-nos para querermos interagir com o próximo, porque nada melhor que é amar o próximo como a ti mesmo. E, desta forma, praticando o amor e aquilo que está a ser feito pelas pessoas umas pelas outras, hoje em dia eu acredito que a união é muito maior. Olha, dou-lhe o exemplo, eu se olhar pela janela da minha casa, não vejo ninguém na rua. E não vejo ninguém porquê? Porque as pessoas estão preocupadas, as pessoas não estão a seguir as indicações que são dadas pelas instituições governamentais. Mas o maior desafio, Isaac, é aquelas pessoas a quem é difícil, por variadíssimas circunstâncias, estarem com elas próprias, estarem sozinhas ou mesmo em família, mas estando isoladas. Mas é a nossa obrigação, a obrigação do ser humano, querer chegar o mais próximo dessas pessoas. E como é que o pode fazer? Pura e simplesmente olhando por elas, coisa que se calhar não se faz com a devida vénia que deve ser feita. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Neste período da Páscoa judaica, existe uma obrigação, uma das obrigações que temos é de comer o pão ázimo. O pão ázimo teve que ser distribuído pelas pessoas, ou seja, as pessoas que não tinham acesso para comprar ou para encontrar esse pão ázimo, a matzá, foi da parte da comunidade judaica de Lisboa e nas comunidades judaicas de todo o mundo, as pessoas foram ter com essas pessoas para lhe entregar esse pão que é especial para esta altura. Ou seja, nós temos que nos chegar a essas pessoas. Não podemos afastá-los, nem podemos deixá-los continuamente longe de uma verdade que muitas vezes não é a mesma, não poderá ser a mesma para mim, a mesma igual que aquela que tem o Khalid e que tem o Henrique, mas hoje em dia nós devemos todos olhar para o bem comum. E o bem comum é andarmos a praticar o bem, encontrarmos com nós próprios muitas vezes. Eu devo dizer que eu, nos últimos tempos, provavelmente estudei e li mais sobre o judaísmo do que fiz nos últimos 10 ou 15 anos. E porquê? Dá-me para refletir, dá para pensar, dá para olharmos para os nossos erros e tentarmos corrigi-los. Por isso é que eu acho que este momento é uma oportunidade que o homem tem, porque quem é que conseguiu realmente parar o mundo? O mundo está parado. Repare, não há aviões no ar, não se escutam aviões. Imaginando isto, como é que isto seria possível se não tivesse havido uma força superior, alguém divino, que nos deve ter dito a nós todos, aos homens, parem, pensem,
e nós temos que orar a Deus para que tudo volte à normalidade. Deixe-me perguntar ao Khalid, qual é que é o papel da fé numa altura em que é mesmo a ciência que pode salvar a humanidade? Qual é que é o papel da fé? E se quiser também de forma sucinta dar a sua opinião sobre este acreditar e desacreditar numa fase como esta. Oh, Carolina, o papel da fé é determinante nesta altura. E porquê que é determinante nesta altura? Porque numa altura em que o mundo está profundamente mergulhado, não só numa crise, não é? Crise que depois nós tememos que vá se arrastar para outros setores, designadamente económica, mas que está mergulhado numa mesma situação, nós muitas vezes temos, o ser humano, é próprio da natureza humana, termos incertezas. E nessas incertezas há uma certeza, que é a certeza que Deus está connosco. E, portanto, há pouco eu construía aqui uma narrativa que é o sábio é aquele, enfim, também tenho procurado neste tempo ocupar-me de algumas coisas, e uma delas, naturalmente, para além da reflexão e das orações, é a leitura. E a leitura é a leitura que tenho feito, há dias lia, que o sábio é aquele que procura, no fundo, fazer um autojulgamento. Mais do que apontar o dedo ao próximo, mais do que perceber por que razão é que nós, no fundo, como humanidade, estamos todos mergulhados nesta situação, é perceber o que é que eu, Khalid, fiz de errado. E eu ouvia, enfim, pessoas a dizerem, por exemplo, que todos nós agredimos muito a terra, como dizia a mãe natureza. Repare-se que, por exemplo, um exemplo que tem sido dado é em relação aos rios de Veneza, que eram rios que estavam muito poluídos, não é? E que, por exemplo, com esta paragem forçada, acabaram por estar livres dessa poluição. E, portanto, mais uma vez, eu acho que a reflexão é muito importante. E essa reflexão, do meu ponto de vista, tem que ser acompanhada de momentos de oração. Veja-se um exemplo que tem acontecido em algumas pessoas de origem islâmica, mas todos outros. Nós também, os jovens da nossa comunidade, têm sido voluntários, como aliás acontece um bocadinho por todo o país, normalmente a nível autárquico, que é, por exemplo, aquelas pessoas que estão em casa, isoladas e sozinhas, e que precisam ou de bens de primeira necessidade, designadamente bens alimentares, ou de fazer o penso que noutra altura faziam nos centros de saúde e, portanto, sairiam de casa para cumprir com essas necessidades. Nós hoje temos um grupo de jovens da comunidade que está, com as devidas precauções e com máscaras, luvas, a ir à casa dessas pessoas e a perguntar voluntariamente o que é que essas pessoas precisam. E isto leva-me a uma convicção extraordinária, Carolina, que é, nestas alturas de crise, é que nós somos convocados a olhar para a humanidade como um todo e a pensar naquilo que nos une, que é sempre mais do que aquilo que nos separa. Repare, eu não vou deixar de ajudar o meu vizinho, o meu colega do lado, seja uma pessoa que esteja em aflição, por ela ter outra religião ou por ela nem sequer acreditar em Deus. E, portanto, no fundo, estamos todos no mesmo barco. E essa circunstância de estarmos todos no mesmo barco deve fazer-nos refletir sobre isso, refletir sobre o nosso objetivo aqui na Terra e, no fundo, deve forçar-nos, se quiser, no bom sentido do termo, a uma ligação maior com Deus. Se me perguntar assim, e há pouco para opinar aquilo que os colegas disseram, será que nós conseguimos medir que nesta altura de crise as pessoas se aproximam mais de Deus, ou será que esse é o sentido desta calamidade e é o exercício que todos fazem? Eu não me arrisco a dizer isso. Agora, eu gostava de perceber e gostava de, como ouvi alguns testemunhos de pessoas da minha comunidade que aproveitam este tempo livre e tempo de quarentena para essencialmente enfatizarem-se mais na oração, para rezarem o terço, para, no fundo, aproximarem-se de Deus e fazerem aqui um ritual de transcendência, que no nosso caso é um ritual religioso, de oração e de preces, para se aproximarem mais daquele que é o nosso Criador. Eu quero agora pedir-vos uma mensagem a cada um, mas que sejam de facto muito sucintos, 30 segundos a cada um. Uma mensagem para quem está a assistir ao 360 connosco, mas uma mensagem que se alastre também àqueles que não acreditam em nada. Henrique. Não tinha pensado nesse seu desafio, mas, assim, dito de repente, o meu desafio é para que não desanimem e não desacreditem. Deus mesmo na aparente ausência nunca está ausente. Isaac.
Bem, a mensagem é uma mensagem de perseverança, de fé, de esperança, essencialmente de muita esperança, porque o Deus, seja ele qual for, e seja ele acreditado por uns e não acreditado por outros, com certeza que irá tirar a humanidade deste flagelo. Khalid. No meu caso, lembrar as pessoas para não se esquecerem de duas áreas que são muito importantes, que é a educação e o desporto. Não nos esquecermos, quem me conhece sabe que sou especialmente guloso e, portanto, nestas alturas tenho de fazer um esforço para não engordar uns quilinhos. Mas em relação àquilo que, no fundo, nos deixa a todos em casa, não se esquecerem de acreditar, porque essencialmente Deus está connosco até nestas mesmas alturas difíceis e se nós dermos um passo na sua direção, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que Ele dará 10 na nossa direção e, portanto, não nos esquecermos de acreditar e aproveitarmos este momento para enfatizarmos as nossas orações. Henrique Mota, Isaac Assor e Khalid Jamal, agradeço o facto de terem estado esta noite no 360 connosco. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.